Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Mensagem da palavra de Deus com o seguinte tema: a modernidade do mundo e a frieza da igreja. Você vai ouvir agora o momento da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Toda honra, toda glória e todo louvor seja dado ao céu e à terra, porque Deus, Ele é fiel. E ainda que saia do ar pensando que vai sair, não adianta. No ar ou fora do ar, Deus vai falar nesta tarde, porque entendemos e sabemos que nós estamos travando batalhas espirituais. E quando estamos travando batalhas espirituais, muitas coisas acontecem sobre a vida de todos aqueles que botam um propósito sincero para ver as almas salvas, arrancadas da mão de Satanás. Entendemos que é últimos tempos e temos que se preparar, porque Jesus está voltando. Vamos ler aqui para ter base no que vamos falar dentro do tema de mensagem que é a modernidade do mundo e a frieza da igreja. E nós vamos ler aqui para ter base no que vamos falar. Nós vamos ler aqui em Tiago, capítulo 4, do versículo 1 ao 12, que diz assim a palavra do Senhor. O título diz: devemos resistir às paixões. O tema é a modernidade do mundo e a frieza da igreja. E a Bíblia diz aqui em Tiago, dizendo assim: de onde vêm as guerras e pelejas entre vós? Portanto, não vem disto a saber dos vossos deleitos, que nos vossos membros guerreiam, cobiçais e nada tens, sois invejosos e cobiçosos e não podeis alcançar, combateis e guerreais, e não tendes porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastar em vossos deleitos. Adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Ou cuidai vós que em vão diz as Escrituras, o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz: Deus resiste ao soberbo e dá, porém, graças ao humilde. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Limpai as vossas mãos pecadoras, de vós duplo ânimo purificai o coração. Senti as vossas misérias, lamentai, chorai, converta-se o vosso riso em pranto e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor e Ele a seu tempo vos exaltará. Irmão, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão e julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se julgas a lei, já não és observador, mas juiz. Mas há um legislador e juiz que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és para julgar os outros? Aleluia, glórias a Deus. Hoje vai piar a giripoca, porque Deus está revelando neste lugar coisas grandes e firmes que nós não conhecemos. Entendemos que nós estamos vivendo os últimos tempos, e após viver os últimos tempos, muitas coisas têm acontecido sobre a face da terra, dentro da igreja, fora da igreja, aonde nós vamos, aonde passando, tudo está acontecendo, e confirmação da palavra profética, para que nós venhamos a se despertar
voltar e entender que o fim já se aproxima. E se não tivermos apercebido para aquilo que está para acontecer sobre a face da terra, nós vamos ser pegados de surpresa, porque a Bíblia diz: não perceberam. Não perceber quer dizer, é algo inesperado, algo que não se espera que vai acontecer. Então temos que estar preparados, porque Deus falou que Jesus Cristo vai vir, e por isso as coisas estão acontecendo sobre a face da terra. Entendemos que nós estamos vivenciando e vivendo sobre a face da terra, esperando Jesus Cristo voltar, esperando Ele vir nos buscar, porque aonde há o andamento da modernidade do mundo e a frieza na igreja, tudo nos indica que já está próximo de Jesus Cristo vir. Aleluia, glórias a Deus. Mas temos que se dedicar a cada dia para o Senhor. Temos que se lançar a cada dia para Ele. Mas, irmão, é muito difícil, é muita prova, é muita luta. Irmão, entenda, nesse final de tempo, próximo a Jesus Cristo voltar, a prova vai se dobrar mesmo. Vai chegar momento que muitos vão ficar desesperados se não tiver Jesus Cristo e a palavra de Deus no coração, porque a Bíblia diz que as trevas pairou sobre a face da terra e a luz está passando para que venha desfazer toda a obra de Satanás e retirar os escolhidos, porque a intenção de Deus nesta hora final é recolher todos os teus escolhidos, porque o julgamento já começou pela casa do Senhor. Entenda muito bem o que eu quero vos falar. A modernidade do mundo e a frieza da igreja, isso já não é de agora, isso já é coisa do passado, mas estamos vivendo um cumprimento já nessa época da graça, porque o que aconteceu no passado está acontecendo agora muito mais pior do que se pode imaginar. Até dizem assim: não, irmão, nem tudo é mais do que está escrito. E quando eu vejo essas coisas acontecendo, é sinal que o nosso rei já vem aí, é sinal que a trombeta vai tocar e Jesus Cristo vai voltar. Aleluia, glórias a Deus. Uma pessoa fria, irmão, é mais pior do que um cubo de gelo, você segurando ele na mão, porque não tem sensibilidade para sentir as coisas, não consegue observar e ver. Irmão, eu admiro a pessoa que prega e se dedica para a pregação, porque a pregação do Evangelho, ela nos liberta. Não é falar 1 hora e não pregar 1 minuto, mas é pregar 1 minuto sem falar 1 hora. Entenda, a pregação do Evangelho, quando ela vem para libertar o homem e a mulher. Foi possível, irmão, em épocas de tempo, onde os homens não queriam fazer a obra de Deus, foi necessário Deus comunicar com a natureza. Foi necessário Deus comunicar com a natureza e falar com os animais. Jumenta profetiza, ela profetizou. Peixe engole os olhos, engoliu e jogou em Nínive. Olha, meu Deus do céu, até a natureza está bramando, porque quando a pregação do Evangelho começa a sair do nosso meio, a natureza se apresenta para evangelizar. Aleluia, glórias a Deus. Entenda, as coisas que estão acontecendo sobre a face da terra não é natural, é sobrenatural, é espiritual. O bramido do mar, aonde está destruindo muita gente, muitas coisas acontecendo, terremoto, maremoto, furacões, é algo do sobrenatural de Deus. A terra está cambaleando para dar o cumprimento do que está escrito no livro profético, que nos últimos tempos muitas coisas sobreviriam. A Bíblia diz que vai chegar tempo que o sol vai se escurecer, a lua vai se transformar em uma camada de sangue, aonde os homens vão ficar pasmados e desesperados. O que é isso? É o julgamento de Deus que começou. E olhando tudo sobre a face da terra, a tristeza em muitos corações, aonde a angústia tem sido muito grande, aonde as coisas estão acontecendo muito rápido, e olhamos assim: meu Deus do céu, por que isso? A modernidade do mundo e a frieza da igreja. Porque quanto mais o mundo vai se modernizando, mais frio as pessoas vão ficando e calculistas.
Eles já não querem mais observar os mantos sagrados de Deus. Não querem se dedicar para temporé, irmão. Tem pessoas que, em vez de lutar contra o diabo, começam a lutar contra as pessoas que estão fazendo a obra de Deus. Não tem coragem de lutar contra Satanás, que diz, não, Satanás é perigoso, cuidado que fala. Que nada, irmão. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Se você não lutar contra ele, ele vai lutar contra você. Porque 24 horas por dia, ele tenta destruir aquele que serve a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Meu Deus do céu, vem mais. Mas entenda, o nosso inimigo, ele é astuto e sagaz. Ele sabe como nos enganar. Ele sabe como nos tirar do caminho. E eu estou falando aqui em nome de Jesus Cristo, porque em nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, todas as barreiras satânicas do diabo, sai agora em nome de Jesus. Aleluia, glórias a Deus. Entenda que é últimos tempos, é últimas horas, e momentos de tudo já nos mostra em que Jesus Cristo está vindo aí. Esta semana mesmo que se passou, eu conversando com uma jovem, e ela contou o detalhe de outra jovem, que estava uma bênção na casa do Senhor, que estava caminhando, estava andando conforme os mandamentos de Deus, mas de repente chegou um desses homens, irmão, com a mente leviana, mente do capeta do inferno, aonde que a Bíblia diz que nos últimos tempos apacentaria a si mesmo, e disse para ela assim, filha, você está exagerando, nem tudo é o que está escrito. Eu já ouvi isso uma vez, quando estava caminhando para a casa do Senhor, no meu início de conversão, e disse assim para ela, filha, nem tudo é o que está escrito, você está exagerando, você está perdendo a sua juventude desse jeito, viva a tua juventude, irmão. Quando eu ouvi aquilo, aí o sangue de profeta se manifestou na minha vida, já está manifestado, e foi manifestando, mas ainda eu falei, como é que pode isso? E foi isso mesmo que ele falou para ela, foi, e sabe o que aconteceu, irmão? Ela já não está mais como antes, se você a vê, você não a reconhece mais. Eu falei, que isso, aquela que começou fervorosa, estava num reteté e na unção de Deus, e vem estes homens aí que começam a introduzir doutrinas que não são mandamento de Deus, mas é doutrina de demônio, porque os mandamentos da palavra de Deus liberta. Aleluia, glórias a Deus. E ela foi mais, o relatório dela foi mais longe. Eu falei, tá bom, e aí, como é que está o andamento? Como é que está você? Olha, está uma prova tremenda, mas eu estou perseverando, é muita luta, irmão, ora por mim. E eu conversando com ela ali, irmão, Deus nos revelou na hora o oculto, o profundo e o escondido, não para envergonhar ela, mas para fazer o quê? Para despertar nela uma efusão espiritual, o ministério de glória que o Senhor tem assim na vida daquela pessoa. Eu conversando com ela, e de repente o Senhor começou a me dar concernente ali, o que está acontecendo com ela, por causa de que ela estava passando aquilo. As suas lágrima desceu pelo olho, irmão, que muito me comoveu, porque enquanto tem muitos aí que já não estão nem mais na carne, irmão, já estão no osso mesmo, já se esqueceram da visão e revelação dos céus. Deus te chamou e nos chamou para restaurar as vidas. E eu ali conversando com ela, irmão, aí conversando com ela, muito me emocionou, irmão, conversando, mas algumas partes me entristeceu. Ela falou assim, irmão, há um tempo atrás, na minha igreja, era mais de 30 jovens. E eu perguntei, e hoje? Quantos tem? Só tem meio gato pingado. Mas eu falei, que isso? Só tem meio gato pingado. E cadê os profetas de lá, os pregadores? Irmão, está em extinção. Está acabando, irmão. E a pregação do evangelho? Não se pode mais pregar. Porque eles falam que quando prega não se precisa mais falar o que está escrito. É por causa disso que a miséria está entrando na igreja. É por causa disso que muitos estão enfraquecendo. É por causa disso que muitos estão voltando atrás. Porque quando acontece a modernidade do mundo e a frieza da igreja, Satanás prevalece e vem destruir. Mas nessa tarde Deus vai vos chamar e vos levantar para pregar o evangelho genuíno e arrancar as almas da mão de Satanás. Se eu não tivesse observado essa palavra, eu estaria lá no mundo uma hora dessa.
se dobrando, cachaceiro no meio dos baile funk da vida, cabelo grande, brinco na orelha, mas o Senhor me tirou de lá para pregar o evangelho da verdade. Prega o evangelho da palavra de Deus. Vá pelo Espírito também para te dar o discernimento, para te dar a revelação do que está acontecendo. Não perca aquilo que o Senhor confiou em suas mãos. Não perca aquilo que o Senhor colocou em nossas mãos, porque um dia Ele vai requerer. A modernidade do mundo e a frieza da igreja. Muitos detalhes, irmão, eu tenho observado. Porque a gente tem que observar tudo, o que anda no meio gospel, o que anda no meio do povo evangélico, o que anda no meio do povo de Deus. Porque senão, se você não vigiar, até você esfria, até o esfrio, o negócio está ficando estreito, irmão. E cada vez mais que vai se estreitando, mais eu começo a ver e contemplar as nuvens vindo nos buscar e nos levar para a glória. Deixa o mundo se modernizar, deixa quem quiser se esfriar, não se esfrie você, porque o Senhor vai vos usar para levantar os caídos e fracos, para continuar na obra de Deus. Mas a Bíblia diz, da onde que vem esses negócios? O remédio está na palavra de Deus. A cura está na palavra do Senhor. A cura para os acontecimentos que está acontecendo aí. Vendo jornal, irmão. Vendo notícia, publicação. Busque também se informar o que está acontecendo nos 4 cantos do mundo. Porque as coisas estão se estreitando de uma tal maneira. Eu me lembro quando eu fui pregar ali em Campo Grande. Na igreja grandona, uma igreja enorme, o Senhor nos concedeu de estar lá pregando em Campo Grande. E eu chegando lá, aquele lugar no meio do caminho, indo e observando as coisas, irmão. E observei de uma tal maneira que tudo já está em andamento para a entrada da marca da besta. Para a entrada e a posse do anticristo também já está sendo preparado lá pelas nações lá de fora. Porque já na Europa começou a reunião, aonde eles assim já estão procurando um homem, nem que interessa para eles que vem de Deus ou do diabo, que eles querem unificar as nações. E tudo já nos mostra que Jesus Cristo está voltando. Tudo já nos mostra que Ele já veio nos buscar. E tem muitos que já não querem mais mostrar a realidade da vida com Deus. A realidade da vida com Deus é morar no céu. Deus, quando nos arranca de determinados lugares podres, horríveis, de pecado, de coisas horríveis, e bota na sua casa, é para quê? Não é para esquentar banco, não é para passar tempo, mas é para fazer a diferença no tempo presente, contra-atacar Satanás, pregar o evangelho e arrancar almas de suas mãos. O nosso propósito durante o tempo de vida que nós vivemos sobre a face da terra é fazer isso, pregar o evangelho, anunciar, dar testemunho, ser diferente. Entenda, eu não vou trazer para você aqui um estrondo de uso e costume para tocar no seu modo de vestir, no seu modo de andar, mas eu quero dizer para você algo que sai de dentro para fora, não de fora para dentro, porque o que sai de dentro para fora vai se expressar em louvor e alegria ao Senhor, com o coração contrito e quebrantado. O Senhor vai te visitar. Final de século, o mundo está em desespero. E o que faremos nós? A nossa parte tem que ser feita. A Bíblia diz que o mundo vai de mal a pior. Não vai haver melhoração. E aqueles que estão no centro da vontade de Deus têm que vigiar, porque o inimigo está lutando e fazendo de um tudo. E a Bíblia diz no livro de Apocalipse, dizendo: ai dos que habitam sobre a face da terra, porque Satanás tem descido até vós com grande ira, porque sabe que o tempo está próximo. Até o inimigo sabe que o tempo está próximo. Ele sabe que tudo já está para se findar, e a corrupção para tudo quanto é lado, de tudo, de ponta a ponta. Muitas coisas sobrevivendo sobre a face, coisas sobrenaturais até na natureza acontecendo.
muitas coisas que é para chocar. E a reportagem só coloca o básico, porque se você pesquisar mesmo, entrar na internet e começar a fazer pesquisa do que está acontecendo no mais profundo, você vai se assustar, que o negócio está sério, e o Serafim de Jeová já começou, e Jesus Cristo já está vindo aí. Aleluia, glórias a Deus. Eu me lembro a certa vez, que um certo homem me parou, e falou assim: irmão, tá bom, irmão, você já está conhecido, para que pregar mais? Você já está respeitado como pregador, as pessoas já sabem que você conhece bem a palavra, que você maneja bem, que você entrega as revelações dos altos céus e vidas são restauradas. Agora você já pode maneirar, para um pouco. E eu olhei assim: como pode? Em vez de incentivar a pregar mais, não, querem parar. Entenda uma coisa, quando alguém se levanta para pregar, ou para anunciar a palavra de Deus, não é para se apresentar que apareceu mais um pregador na área, não é para mostrar que é eloquentemente e maneja bem a palavra da verdade, que conhece de Gênesis a Apocalipse, mas é que tem preocupação, é que entende que se não for pela palavra do Senhor, e se não administrar do jeito que Deus quer, vai ser cobrado por Deus. Tanto quem ensina errado e quem ouve o ensinamento errado, os dois queimarão no fogo do inferno. Para isso, em quem estiver a minha palavra, falai-o com verdade. Muitos homens que viveram sobre a face da terra, eles assim perseveraram nos estatutos da palavra de Deus, no que os mandamentos de Deus nos falavam, e agora estão generalizando mais para o lado simbólico. A Bíblia é simbologia, irmão, nem tudo é o que está escrito. Vai para a roça então, plantar batata no jardim de pedra. Porque quando você vai pelo Espírito, a dimensão do Espírito te envolve. Que aquilo que para você aos olhos comuns é uma simbologia, na área do Espírito de Deus é uma profundidade de coisas grandes e firmes que não se entende, mas só se for pelo Espírito. Porque uma vez a letra veio e matou a muitos que não foram pelo Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. É o Espírito Santo de Deus que nos revela a palavra do Senhor, nos dá o discernimento das coisas do que Deus tem preparado para todos nós, coisas grandes e firmes que nós não conhecemos, mas para isso tem que se dedicar à palavra de Deus. O apóstolo Paulo falou: como eles ouvirão se não há quem pregue? Como eles vão vir ao Senhor se não há quem se dedique pela ministração da palavra de Deus? Ah, irmão, mas eu queria uma oportunidade e ninguém me vê, mas o Senhor já te viu. Mas falaram que eu tenho que ter cargo. Nessa tarde o teu ministério vai mudar, o teu pensamento vai mudar. Quer dizer, você é membro, não é? Você, meu, não te levantaram nada, não tem problema não. Qual era o cargo da jumenta quando ela começou a pregar? Ela não tinha cargo nenhum. Qual era o cargo dos corvinhos quando trouxeram o alimento para Elias? Eles não tinham cargo. Qual era o cargo da baleia quando engoliu as Jonas? Também não tinha cargo. Mas obedeceram a ordenança de Deus. Aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja. Eu também não vou ser herético. Se você quer, o Senhor vai te dar. Agora, se Ele te deu, faça a obra do Senhor e Ele vai te honrar. Comece a fazer uma igreja dentro da tua casa. Já começa por aí. Mas que isso, irmão? Ele falou que é proibido o sacerdote. Quem falou isso? A Bíblia diz: ide pregar o Evangelho. Essa responsabilidade está na costa de cada um. E se começarmos aí por esse caminho, irmão, com certeza a nossa região do Rio de Janeiro aqui vai ser toda ganha pelo Senhor, porque o ponto de pregação já começou pelo meu lar. Todas as casas pregando o mesmo Evangelho, no mesmo linguajar, sobre a revelação de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Faça a obra do Senhor, não como um mercenário, mas como aquele que está querendo ir de coração. Porque até aqueles que estão no nosso meio já se fizeram também mercenário. Estão fazendo a obra do Senhor por interesses financeiros, mas a obra de Deus não é assim. Deus, quando levanta alguém, é para ministrar com ousadia, para mostrar que Deus é Deus e o resto é mal, e Ele ainda entra com providência.
Irmão, eu moro ali na minha comunidade. A minha comunidade ali tem sido abençoada de uma tal maneira, sabe por causa de quê? Porque a maioria tem feito a sua parte. Você passa na casa de alguém, tem ali um louvor evangélico. Você vai mais à frente, o outro está ouvindo pregação. Você anda mais um pouquinho, o outro está ouvindo testemunho. Sabe por causa de quê? Eles entenderam que quando Deus habita entre os louvores, entre a pregação, entre testemunho, Satanás tem que se mudar mesmo. E Deus é a habitação daquele lugar. A modernidade do mundo e a frieza da igreja. Com o avanço tecnológico, o avanço da ciência, o avanço dos fofoqueiros também, que eles estão se atualizando, o avanço dos críticos e o avanço de tudo de miséria no mundo, eles têm tentado travar a evangelização mundial. Porque a evangelização da palavra de Deus é o principal primordial na vida de todos aqueles que querem ganhar almas para o reino. Lá no livro de Isaías nos diz assim: bem-aventurados os pés daqueles que anunciam as boas novas. Está dizendo em pregar. Isaías falou acerca disso. E outro profeta também nos disse, ali em Ezequiel, dizendo que a responsabilidade é pessoal. Cada um tem sua responsabilidade e compromisso diante de Deus. Eu digo para você uma coisa, sem medo de errar, começa pela tua casa aí mesmo. Abre um ponto de pregação. Se não estão deixando tu abrir, vai lá e abre. Compra uma caixinha, bota o som alto, prega o evangelho, dá testemunho, mas agrade a Deus. E você vai ver o seu lar, um pedacinho dos céus. Você vai ver a tua casa como se fosse o reino de Deus. Final dos séculos, modernidade do mundo e a frieza da igreja. Esta frieza tem chegado por falta da palavra no nosso meio. Pregação com ousadia, pregação de ministração, não para atingir A, B ou C, mas para atingir o autor da destruição de almas, que se chama Satanás. Irmão, eu digo para você uma coisa: desde quando a gente começou aqui a catucar o inferno e começar a falar a verdade, até aqueles que a gente imaginava que estavam do nosso lado, foram embora, começaram a caluniar, começaram a criticar e começaram a falar que a gente endoidou, que a mensagem do evangelho não é desse jeito, que eu tenho que aprender um pouquinho mais de homilética, hermenêutica. E uma certa vez um certo cidadão do ministério me parou e falou assim: irmão, você nem informado é, tu fica pregando daquele jeito, tu vai queimar teu filme, tu tá começando agora, rapaz, tu tá novinho, tu não vai ser levantado a nada. Falei: quem falou que eu quero ser levantado pelo homem? Eu quero ser levantado por Deus. Eu quero levantado pelo Senhor, porque consagrado pelo Senhor eu já estou. Mentira, não está, não, eu estou. Porque todos aqueles que pregam a palavra é a profeta do Altíssimo. A Bíblia diz que a seu tempo Deus sempre levantou alguém. E eles não começavam lá na sua base lá dentro. Deus tirava lá de fora, do meio dos prostíbulos, do meio de bar e funk da vida, do meio de tudo quanto é tipo de miséria. Limpava os pecados e botava para fazer a obra do Senhor. Aí os fariseus olhavam aquilo como pode. Ele tem que ser do nosso meio. Ele até quer, irmão. Mas, irmão, entenda uma coisa: gelo com fogo não dá certo, não. Quer dizer, água com fogo não dá certo, não. Frieza com quem está esquentado não dá muito certo. Porque um vai puxar para o lado, outro vai puxar para o outro. Jesus Cristo passou por isso. Porque quando ele foi para a sinagoga para pregar, ele não foi para envergonhar os escribas e os fariseus. Ele foi para ministrar o evangelho, que é o mesmo. O evangelho, medita na palavra do Senhor que você vai ver. Medite na palavra de Deus que você... Ele foi ministrar o evangelho, que é o mesmo. E o que aconteceu? Aqueles que estavam lá, que tinham que ministrar do jeito que Jesus Cristo foi ministrar, não queriam. Mas ele começou a perseguir. É assim. O problema não é quem recebe. O problema é quem não recebe e persegue o que recebe. Aí é que está o problema. Porque quando ele vê que um vai se levantando para ministrar o evangelho e começa a ministrar com ousadia os conhecimentos de Deus, aí sabe o que acontece? Eles começam a dizer: isso aí é meninice, não é por esse lado. Ele tem que ter experiência, tem que ter o que a gente tem.
A gente já tem bastante tempo aqui, ó. Estamos um tempão nesse lugar. E se esqueceram que tinha que começar por eles. Porque quando os grandes se corrompem, Deus começa a levantar os pequenininhos para poder evangelizar e ministrar a palavra do Senhor com ousadia. Porque a palavra de Deus não pode sair do nosso meio. Porque é ela que dá prioridade. Muitas e muitas vezes eu já contei aqui de onde o Senhor me tirou. E eu não pretendo voltar atrás. Mas Satanás já tem feito de tudo para poder retornar. Mas entenda, se você não lutar contra Satanás, ele vai lutar contra você. E enquanto ele não te destruir, ele não vai sossegar. Então dê prejuízo para o inimigo. Como, irmão? Prega o evangelho da verdade. Uma certa vez, o inimigo se manifestou no corpo de uma pessoa. E ele veio até mim olhando assim para mim. E falou assim: você está acabando comigo. E eu olhei aquela pessoa, eu não conhecia ela. Falei: eu não te conheço, meu senhor. Por que eu estou acabando contigo? Você está acabando comigo. Porque desde quando que você entrou para essa igreja aí e vive essa fé, está acabando com a minha obra. Irmão, meus olhos espirituais se abriu. Quase tremi. Mas como o Espírito Santo estava em mim, novo convertido começando, eu falei: cão, miserável sem vergonha. Eu estou fazendo o que Deus tem ordenado. O que o Senhor tem colocado no meu coração. E tem um porém, Satanás. Ele o quê? Sai dessa vida agora. Em nome de Jesus Cristo, larga essa vida agora! Ele saiu, irmão, mas só que antes dele sair, ele deixou um recado: tu se prepara, porque eu vou te pegar e vou te destruir. Entende, irmãos? Não subestime o teu inimigo. Se ele falou, fique na torre da vigilância, mas ele é covarde. Porque a Bíblia diz: resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Resista mesmo. Vai resistindo que ele vai fugir, mas não dê brecha. Porque com a modernidade do mundo e a frieza da igreja, Satanás tem conseguido destruir muita gente por causa da falta do evangelho. Porque até ele se mete a pregador. Você sabia disso? Que até Satanás se mete a pregador, ele também prega também. E maneja também a palavra. Mas só não maneja tão bem quanto nós. Por causa de quê, irmão? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus. Jesus Cristo falou isso para ele. Quando ele disse: Jesus, faça que essas pedras se transformem em pão. Jesus olhou para a cara dele, irmão, creio eu. Satanás, até para pregador você parece que tem jeito, mas sem o Espírito não tem jeito não. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aí, como ele não é besta, continuou, irmão, com a própria palavra de Deus, e foi até Jesus Cristo de novo. Levou o pináculo muito alto e dali falou: Jesus, atira daqui lá embaixo, porque está escrito que os teus anjos darão ordem a teu respeito. Tu não tem jeito não, né, Satanás? Tu não insiste aí a fazer o que você não sabe e você não pode, você só tem conhecimento da letra, mas você é morto, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aí ele olhou, é verdade, ficou envergonhado, mas não desistiu. Foi dar a última. Ele foi dar a última em cima de Jesus e disse: Jesus, vamos finalizar então, vamos fazer o seguinte: tudo isso eu vou te dar, mas tem o seguinte: se prostrado me adorar. Jesus olhou: tu não tem vergonha mesmo, rapaz? Além de pregador mentiroso, agora tu quer dar o que não é teu, porque tudo é isso. Faz o seguinte, vamos fechar o assunto, porque não dá. Duas pessoas pregando ao mesmo tempo não tem jeito. Uma prega e a outra, mas você já está insistindo até demais. O ministério não é contigo, a letra já te matou há muito tempo, porque começou lá no céu. Você decaiu de lá, agora aqui quer fazer alguma coisa, não tem jeito, porque para ti já vai haver julgamento. Arreda-te daqui, Satanás! Ele foi embora, mas continuou. Está pensando que ele deixou Jesus Cristo sossegado? Ele foi até o fim, até na hora da crucificação de Jesus Cristo. E ele lá na crucificação, lá em cima, estando lá, ao seu lado, dois bandidos, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E um falou assim: Senhor, lembra-te de mim
quando entrarem no teu reino. O outro, como pode? Sai daí você, livra nós aqui, livra a gente aqui, mostra que você mesmo é filho de Deus. E ele, como uma ovelha muda, irmão, ficou quieto. O inimigo até o fim foi tentando contra a vida de Jesus Cristo, mas não conseguiu. E uma certa hora ele pediu para se andar com Pedro. Jesus Cristo sobre a face da terra fazendo a obra. E Pedro, como era o mais que se lançava assim na obra, sempre gostava de falar a coisa certa, às vezes fazia errado, mas o Senhor conhecia o seu coração, que ele fazia de sinceridade. E na mesma hora Jesus Cristo falou assim para Pedro: Pedro, entenda muito bem, eis que Satanás vos pediu para vos cirandar. E ele foi ao céu e pediu pela tua vida para vos cirandar. Mas não teve problema nenhum não, Pedro, não se preocupe, porque do mesmo jeito que ele foi lá em cima pedir ao Pai, eu também fui lá em cima pedir ao meu Pai, e disse para ele o seguinte, que sobre essa pedra eu colocaria minha igreja firmada, e sobre essa pedra as portas do inferno não prevaleceria contra ela. Aí Pedro olhou assim: sobre mim, Senhor? Não, a pedra que sou eu, você vai ser o meu instrumento, vai pregar minha palavra, e vai ser como uma rocha firme nela, pregando o evangelho e arrancando as almas da mão de Satanás. Aleluia, glórias a Deus. É batalha espiritual, a modernidade do mundo e a frieza da igreja. Quando você olha para as coisas acontecendo, e às vezes começa a desabar tudo, de tudo quanto é lado, e às vezes as aflições vêm aos nossos corações, porque nós somos ser humano, limitado, nós temos as nossas limitações. Então entenda, ainda que você esteja fraco e cabisbaixo, nessa tarde o Senhor manda vos falar que Ele vos levantará para pregar o Evangelho junto conosco e para nós subirmos para a glória, para estar do lado de Deus. Devemos resistir às paixões do mundo, porque senão nós seremos destruídos. Procure estudar, sim, eu não tenho nada contra isso. Procure fazer um seminário, sim, eu não tenho nada contra isso. Procure fazer faculdade, eu não tenho nada contra isso. Eu procurei isso, cheguei lá, consegui me formar porque o Senhor me concedeu. Mas isso não é nada mais ou nada menos, porque tudo na nossa vida tem que se basear na palavra de Deus. Nós temos um texto a fazer para o Senhor, que é cumprir a evangelização dentro do tempo certo. Mas que texto é esse? O texto diz o seguinte, Salmos 119, versículo 2: bem-aventurado aqueles que guardam o seu testemunho e o buscam de todo o coração. Mensagem da palavra de Deus que diz: apresente a Deus, e Ele vai se apresentar para você, te levando a lugares que você nem imagina. Eu me lembro, após ter passado em algumas igrejas pregando o Evangelho da Verdade. E indo ali, irmão, eu conheço a letra muito bem. Mas se não for pelo Espírito, eu não consigo fazer nada. Eu não consigo pregar nada, se não for pelo Espírito de Deus. Eu vou falar 1 hora e não vou pregar 1 minuto. Mas eu prefiro pregar 1 minuto, dentro de 1 hora, ministrando para você uma palavra de vida. Porque até João Batista, eu observei o detalhe, até ele ficou angustiado. O homem que batizou Jesus Cristo, e após batizar Jesus Cristo, ele próprio disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Mas ele lá no cárcere, ele era também ser humano como nós. Ele estava na posição de profeta, preparando o caminho para o Senhor, mas também ele era ser humano. E lá no cárcere ele pegou 2 discípulos seus e disse, e tem um porém, Jesus Cristo era parente dele, primo de João. E ele pegou 2 discípulos seus e falou assim: vá lá, pergunta se é ele mesmo. E os discípulos foram. Este homem, irmão, eu creio que ele já estava angustiado. E ele já sabia que a morte ia se aproximar. Porque se o Filho de Deus, que é o Filho de Deus, a angústia dele foi tão grande que o seu suor se tornou em grandes gotas de sangue.
Imagine também João Batista sabendo que a sua hora estava chegada. E os 2 discípulos foram lá: Senhor, Jesus Cristo, responda uma pergunta. Sim, pode falar. Eis que João mandou perguntar se é você mesmo ou se devemos esperar outro. Entrou a dúvida. E Jesus Cristo falou: diga para João que os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os paralíticos estão andando e os mortos naturais e espirituais estão ressuscitando de novo. Eles foram correndo e deram o recado para João Batista. E João Batista já deu aquele sorrisinho dele: agora sim eu posso morrer em paz. Missão cumprida. Nós temos uma missão para fazer para Deus sobre a face da terra. Será que a tua missão já está cumprida? Será que a minha missão já está cumprida? Mas às vezes paira dúvida sobre nós. Será que o que nós estamos fazendo está certo? Será que o caminho é este para pregar o evangelho da verdade, irmão? A modernidade do mundo e a frieza da igreja, esse esfriamento que anda dando por aí, isso não é coisa comum. Isso é algo sobrenatural e espiritual. É Satanás que anda tentando contra tudo e contra todos. E a gente, como ser humano, às vezes paira dúvida sobre nós também. Será que nós estamos fazendo a coisa certa? Será que nós estamos no caminho? Entenda uma coisa: aquele que colocou a mão no arado não pode olhar para trás, senão não é apto para o reino de Deus. Porque se você começou por esse caminho, pode ir até o fim. É este o caminho mesmo, o caminho da evangelização, caminho estreito para poder morar no céu. Aleluia, glórias a Deus. Mas resista aquilo que vai te esfriar e vai te jogar no mundo. Resista aquilo que vai vir contra a tua vida. Entenda, ame a Deus acima de todas as coisas e Ele te conduzirá aos céus. Aleluia, glórias a Deus. E o que eu vejo hoje, irmão, neste presente século, eu nunca esqueço, irmão, há mais de 8 anos atrás, quando eu me converti, e chegando agora neste presente século, deste ano de agora, e vejo as coisas acontecendo de uma tal maneira, que eu olho assim: Senhor, como pode? E aqueles que tinham que lutar contra o inimigo, eles pensam que a massa, eles podem manipular a massa, mas quem comanda a massa é o Senhor dos Exércitos, é Deus. Nós só estamos na função de advertir, ministrar a palavra e mostrar o caminho para o céu. Mas a palavra de Deus, irmão, quando ela vem, ela sai abrindo caminho sobre as trevas. Aonde é treva, irmão, quando a palavra de Deus vem como luz, tudo que é tipo de pouca vergonha e oculto começa a ser revelado. Quando a revelação vem, então nem se fala. Aqueles que pregam por revelação sabem muito bem o que eu estou falando. Entenda, não perca a visão dos céus, porque se você perder a visão dos céus, você vai morrer no deserto. Porque com esta modernidade que anda agora, irmão, muitos têm se esfriado, por causa que têm se esquecido da palavra de Deus. Muitas coisas nós temos visto sobre a face da terra. Nós temos visto de uma tal maneira que aqueles que começaram sonhando para ganhar alma, perderam o sonho de ganhar alma, estão sonhando para enriquecer nesta vida. E aí é que está o erro, porque quando não se é mais ensinado a sonhar as coisas grandes para Deus, muitos começam a dar para trás. Mas tem que começar primeiro conosco, trazer o evangelho que dá vida, a palavra que restaura e nos coloca de pé. Aleluia, glórias a Deus. Irmão, uma coisa eu sei: quanto maior a igreja, maior também ela tem que ser pentecostal. Quanto maior a congregação, maior tem que ser o poderio de Deus ali dentro. Mas tem algumas aí que quanto maior é a frieza lá dentro. E as pessoas se afastam, se desviam, já não estão nem mais aí. E aqueles que se chamam para ser sacerdote e para ser pastor, que tem que ir buscar, já não querem mais arcar com as suas funções. Não são todos, eu também não vou generalizar.
Não são todos, tem aqueles que ainda têm o amor à alma, tem aqueles que têm coração, que sabe que aquela alma é preciosa para Deus. Ele só está ali na função de apacentar, ele só está ali na função de cuidar, porque sabe que a Bíblia diz que todos aqueles que são pastores vão velar pelas almas daqueles que Deus colocou em suas mãos. Aleluia, glórias a Deus. Final dos séculos, final dos tempos, e as almas estão gemendo em desespero. Mas a modernidade do mundo e a frieza da igreja é algo muito real, aonde tudo já nos mostra que o princípio de todas as coisas está perto de acontecer, aonde a trombeta vai soar e só vai subir aqueles que estiverem com o ouvido afinado da trombeta de Deus, aqueles que entenderem o soar da trombeta de Deus quando tocar lá em cima. Aleluia, glórias a Deus. Por isso, se desperte a cada dia, sabendo que Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Não deixe a modernidade do mundo e a frieza vir até você, porque se isso acontecer, você vai parar, você vai ficar para trás. Não fique para trás, vá conosco para o céu. Muitas pessoas, irmão, que eu já conversei, já partiram. Muitos parentes meus que eu conheço também já partiram, e outros estão perto de partir, e eu também sou o próximo, e você também. Mas a Bíblia diz: prepare-te para se encontrar com o Senhor teu Deus. Quantas e quantas vezes, irmão, eu cheguei para o meu pai e falei assim: pai, vamos para a igreja, vamos para a casa do Senhor. E ele: não, já tenho tempo. Ele partiu, mas graças a Deus que partiu salvo, aceitou a Jesus Cristo a tempo. E temos que estar preparados, porque a nossa vida é de passagem nessa vida. Nós só estamos aqui de passagem. Não, irmão, eu nasci, sou ser humano, tá certo, nós somos ser, eu sou um ser humano também. Tu acha que eu sou algum anjo? Eu não sou um anjo, um ser celestial, não. Eu sou um ser humano de carne também, que veio para dizer para você que nós vamos se encontrar com Deus. Aleluia, glórias a Deus. O Senhor nos enxergou lá fora, nos colocou dentro de sua casa, para me vir dizer para você aqui, que também a tua vida tem solução em Cristo Jesus. Jesus Cristo quer solucionar os teus problemas. O Espírito Santo quer te consolar. Deus quer colocar um guardião do teu lado, o anjo dele. Deus quer ser primeiramente teu Deus acima de todas as coisas. E você vai ver que verdadeiramente a tua vida vai mudar. E Satanás que anda mandando aí vai ter que arrumar as malinhas e sair fora. Porque neste lugar vai ser a habitação de Deus. A nossa luta é contra ele. Marca sempre isso. Que a nossa luta é contra Satanás e seus adeptos. Temos que contra-atacar com a evangelização, a pregação do evangelho, cantando os louvores, adorando e servindo a Deus. Aleluia, glórias a Deus. Que Deus possa vos iluminar a cada dia e mostrar o caminho, porque o tempo está próximo. Procure uma igreja mais próxima de tua casa. Procure uma igreja onde você possa ali adorar o Senhor, onde você possa ali saciar a tua alma e se libertar para ir para os céus. Que Deus possa vos iluminar, meu irmão. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele que o mais ele fará.